Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Filhos rebeldes. A futilidade de confiar, no caso hoje, no mundo, e para Israel de confiar no Egito, em vez de confiar no Deus deles, no verdadeiro Deus, confiaram em Faraó. E a decepção. E hoje muitos também cristãos, povo de Deus, deixe de confiar no Senhor e buscar no Senhor, buscar conselho no Senhor, vão buscar conselho no mundo. O mundo que dizemos é outra pessoa que não é da nossa fé, da mesma fé, a pessoa que não é temente a Deus. Então, às vezes, buscar conselho fora, buscar socorro fora de Cristo, de Deus. Todos acharam? Todos. Que a página é 777. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tome conselho, mas não de mim, diz ele, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então aqui, nós vemos aqui que serve lições para nós hoje. A Bíblia nos ensina muito claro que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Tudo. Não tem um pecado, por menor que seja, não tem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. E é uma ofensa contra Deus. Primeira ofensa que é ofendida é Deus. Mesmo quando nós ofendemos um irmão ou o próximo, que aí está pecando com ele, está ofendendo. Mas essa ofensa primeiro atinge Deus, o nosso Deus. Mas, e alguns pecados têm mais consequências mais graves do que o outro. O conselho que não é da palavra de Deus também não é da parte de Deus. Todo conselho que recebemos precisa examinar se esse conselho é da parte de Deus. Porque quando nós damos conselho para alguém, qualquer um de nós cristão que conhece a Cristo, a Deus, nós vamos dar conselho para o bem da pessoa. Às vezes uma correção é para o bem. Então ele diz que, além disso, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pode cobrir alguém. E o que ele faz é por meio da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, está sendo pregada por alguém, então o Espírito Santo, mesmo que aquela pessoa não tenha o Espírito Santo, mas o pregador, o crente que tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo cobre, ele ilumina, ele bate no coração do indivíduo ou do irmão, quando está dando ao conselho. Agora, precisa que ela, quando ela é pregada, precisa que ela é aceita.
aceitar quando a palavra de Deus, o conselho de Deus é dado e é pregado, e depois, e ser obedecida. E a coberta chega a cada crente por meio de Cristo. Tudo por meio dele, através dele. O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber também, porque não conhece e não aceita, não conhece. Mas vós o conheceis. Por que nós conhecemos? Porque ele habita em nós, ele habita em vós, ele habita convosco e estará em vós. Por isso que ele diz: ai dos filhos que se apartam de mim, ai dos filhos rebeldes, está dizendo aqui, diz o Senhor, que tomam o seu conselho, mas não de mim. Mas não tomam o conselho de mim, que não é dele, para cobrirem-se com a coberta, mas não do meu Espírito. O Espírito Santo que está falando assim, e aqui está escrito com letra maiúscula, esse meu, dele, o Espírito dele, não é o Espírito do homem. Aí o que acontece? Vai acrescentando pecado sobre o pecado, porque quando você deixa o mundo, quando deixa o mundo espiritual, quando deixa a igreja, quando você deixa de buscar o conselho de Deus, primeiramente, e vai para outros lugares, então vai acrescentando pecado sobre pecado. Porque lá em Hebreus disse: não abandonando a vossa congregação, como é costume de algum. Desde aquele tempo já tem esse hábito. Por isso que o apóstolo bateu nessa tecla. E é o Espírito Santo que diz. E é um conselho. Aí ele disse no versículo 2: os que andam para descer ao Egito. Tem Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Olha em Hebreus, falei em Hebreus agora, lembrei. Olha em capítulo 9, ele fala aqui, Senhor apóstolo: não vos deixeis serem levados em roda, em redor, por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é fortalecer o coração na graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Viu só? Não se deixe levar, serem levados. Então o apóstolo estava falando naquele tempo e hoje está falando para nós. Nós não devemos ser levados, sabe, por conversa, em redor, ele fala, em redor, por doutrinas diversas, várias, diversas e estranhas. O cristão que conhece a doutrina verdadeira de Cristo, da palavra de Deus, da Bíblia, dos apóstolos, o que é deixado para nós, então ele sabe essa doutrina estranha, então não vai dar ouvido, não vai segui-lo. Isto é um mau conselho, é o conselho do mundo, diz isso. Agora, que não deixando que mude o objetivo da fé em Cristo, muita deixa ser mudado. O seu objetivo, você fez um propósito de seguir a Cristo, então vamos seguir a Cristo. Hoje eu estava pensando, estudando e pensando, lembrando bem de tempos atrás, dos irmãos
antigo desta igreja aqui, deste corpo, que os novos não participaram. Os novos não estou falando. Encontrei eles firmes. Eles estão firmes, não abandonaram a igreja. E os que abandonaram, alguns abandonaram a igreja, mas não está atrás de doutrina estranha. É estranho isso daí. Porque boa coisa, ele fala aqui nesse versículo, boa coisa é fortalecer o coração na graça de Deus, na graça de Cristo, na palavra dele. Quer dizer que esta é a única maneira em que o coração possa afirmar-se, ficar firmes, em que corretamente, e não com alimentos contaminados. Sabe que os alimentos contaminados, ele vai prejudicar a saúde. Você comer um alimento contaminado, estragado. E esse alimento, ele fala que é o alimento espiritual. Todo tipo de cerimônias religiosas. Então, que de nada aproveitaram, ele fala aqui, que de nada aproveitaram os que a ele se entregaram. Então o apóstolo aqui ele explica que tudo que não seja da fé viva em Cristo Jesus, na sua obra terminada, a obra redentora dele que terminou, foi realizada na cruz do Calvário, não tem nenhum valor para a vida espiritual, só para a carne. Jeremias 17, 7 ao 10. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele disse, bendito o homem que confia no Senhor. Então, voltando aqui em Isaías, no capítulo 30, agora o versículo 2, página 777. Os que andam para descer ao Egito e não perguntaram pela minha boca. Então, ele está falando assim, começando aquele povo, o povo de Israel, eles desceram andando para descer no Egito e não perguntaram pela minha boca para ouvir o conselho. E hoje está acontecendo em geral. Desce e vai para o mundo, mas não pergunta pela boca de Deus. Não vai ouvir Deus da boca, uma voz lá nos céus falar. Como escuta um trovão, não vai escutar um som altifalante lá do céu falar. Por que não vai escutar? Porque nós já temos elas escritas. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Ela ensina o que nós devemos escolher e o que nós não devemos escolher. O que devemos rejeitar. A Bíblia é muito clara. Só que precisa conhecer ela e ser bem, que ela seja ela uma companheira, um amigo, assim, bem íntimo, a palavra de Deus. Antigamente a Bíblia estava sendo pouco lida. Muitos anos na minha casa não tinha uma Bíblia. Nossa! A primeira Bíblia que entrou foi quando as minhas irmãs converteu. Bom, eu esqueci, tinha recebido uns tempos para trás também. Eu acho que um pouco antes de eu casar, ou depois, recebi uma Bíblia também. Mas não lia. Eu tenho ela até hoje em casa. Dessa grossura aqui, grandona, a católica. Tem ela hoje, consulto ela, estudo dela. Tem duas. Então, mas para você examinar a palavra de Deus, nós não estudávamos. Depois entrou com as minhas irmãs. Então ele fala aqui, para fortalecerem, olha só que absurdo que o povo de Deus fez e faz. Não perguntaram pela minha boca. É a mesma coisa de um filho em casa, ele sai e não pergunta pela boca do pai. Pai, eu vou fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu vou lá, eu vou isso. É uma família, não é? Os filhos. E o que acontece? O filho entristece o pai. E ele depois toma conselho de fora.
de um estranho. Não lhe pegou da boca do pai para ouvir o pai falar, ele pega conselho de um estranho. E aí o que acontece? Ele vai entrar no mundo, entra, peca, fica mais rebelde. A primeira que ele faz, a rebeldia, fica rebelde com os pais. Não respeita depois os pais que criou, que ensinou, que pegou desde o berço, da dor de cabeça. E assim na vida espiritual. Em vez de pegar conselho de Deus, vai da boca de Deus, que está escrito aqui, ouvir falar de Deus, vai para o mundo, sai fora. E eles foram para fortalecerem com a força de Faraó e por a sua confiança na sombra do Egito. E aqui vai na sombra do mundo. É isso. Então quer dizer que Egito ele simboliza o mundo. Os que andam, significa que os judeus já tinham por costume, por hábito, e tem hoje também, já tem por costume, por hábito, a sua viagem ao Egito, e a pessoa hoje a sua viagem ao mundo, como hábito, como prática. Os demais membros da igreja, o Mofero sempre fazia pergunta, onde estão os membros? Onde estão os membros, os outros? Sem consultar a Deus primeiro. O cristão, ele tem um hábito, deve ter todas as coisas, consultar a Deus, para fazer uma viagem, orar a Deus, pedir a bênção de Deus, de manhã cedo, para ir para o trabalho, pede a proteção de Deus, ora para os irmãos, ora para a igreja. Erramos, quer ver, nós falhamos muito, mas nós não podemos viver no erro. E as palavras não perguntaram pela minha boca, refere-se, não tomaram o meu conselho, não ouviram o Senhor. Quando não ouve a palavra de Deus, sofrerão as consequências. Como está lá em João 5,24, Evangelho de João. Lá diz assim, ó, em verdade vos digo, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, a minha palavra, e crer, naquele que me enviou, aquele é de cima, é o Pai que enviou, naquele que me enviou, aí ele fala presente, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, olha como que é esse versículo. Crer na palavra, e precisa crer na palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia fechando, ela é um livro. Ela aberta, você começa a ler, entende assim, é Deus falando comigo, usando os apóstolos, profetas, no caso aqui o profeta Isaías. Mas Isaías não está falando da cabeça dele. Ele não foi preparar, ele se preparando, estudando, fazendo um esboço. De forma alguma. Era o Espírito de Deus falando. E nós temos ela aqui em mãos. Aí no versículo 3. Mas o poder de Faraó os tornará em vergonha, e o amparo na sombra do Egito em confusão. Vejam bem que Isaías dizendo aqui, o poder do rei. Muitos confiam que é homem, confiar em homem, só porque ele tem uma posição mais alta de que todos, ele está lá no trono, ele comanda. Nós devemos confiar em Deus. Todos que estão lá no trono, desde o presidente da nação,
E desde o prefeito, desde os deputados, senadores, vereadores, quem quer que seja, está lá porque Deus colocou. Deus permitiu. Às vezes Deus permite um governo cruel porque o povo merece. Analise bem antes de tomar uma decisão e oram. Aí então, o que acontece? Vai se tornar em vergonha. Fica com vergonha. Porque eu confiei num amigo, eu confiei nisso, eu confiei naquilo, eu me entreguei. E o amparo na sombra, sombra quer dizer proteção, na proteção do mundo. Você não via esse ditado popular? Eu ouvia. Quando você ia procurar um patrão, para você trabalhar para ele, olha se é uma árvore folhada, tem sombra, tem proteção, porque tem dinheiro e tem recurso. E muitos creem isso, falam assim que a pessoa que tem recursos financeiros, um bom poder aquisitivo, não, e a veia espiritual não tem nada. Morrer naquela situação vai para o inferno, não por ter riqueza, porque não tem os tesouros do céu, que é Jesus Cristo. Aí torna tudo em confusão. É uma vergonha para o povo de Deus pôr a sua confiança no homem. Foi citado agora há pouco aqui antes do culto, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Olha bem. Maldito o homem que confia no homem. Ele faz da sua carne o braço e a parte do seu coração do Senhor, porque ele confia nele mesmo. Não está falando é o maldito homem que confia no outro homem. Ele confia nele mesmo. Ele pode usar essa frase para um ensinamento, para uma proteção, mas lá está dizendo assim: o povo de Deus, ele confia no seu braço, na sua carne, quer dizer, no eu, e faz do eu o seu braço, e a parte do seu coração de Deus. Pronto, aí vem a vergonha, ele disse aqui, de confiar no homem e não confiar em Deus, confiar na carne. Povo de Deus deve somente procurar o Senhor. O povo de Deus, todas as coisas, nas mínimas coisas que seja, procurar o Senhor por ajuda. Não toma decisão sem isso, e nós tomamos. Às vezes eu ensino para a igreja, ensino para o outro, ensino para mim mesmo. Às vezes vai ver, você tomou uma decisão, aí você ora a Deus, pede a Deus, e Deus é misericordioso, ainda Ele abençoa, porque você reconheceu que precipitou. Pedir para o Senhor por ajuda, e não aos caminhos do mundo, que na realidade são de quem? É de quem esse caminho do mundo? Quem que é? De quem que é esse caminho? De Deus não é. Se não é de Deus, é do adversário de Deus, de Cristo, que é Satanás. 1 João capítulo 5, 18 fala: o sistema do mundo. Esse sistema do mundo. Olha aqui no versículo 4: quando já estarão os seus príncipes em Zoan, e aos seus embaixadores já terão chegado a Anes. Zoan era uma das cidades principais do Egito antigo, e provavelmente era a mesma que Anes provavelmente não estava muito longe de Zoan.
A este lugar chegaram os embaixadores de Ezequias, e eles procurariam a ajuda dos egípcios, em vez de procurar a ajuda do Senhor. Eles procuraram a ajuda do egípcio contra o inimigo, a Síria. Entretanto, já sabemos o que o Senhor tinha dito a respeito disso, que toma conselho, como disse, dele, de Deus. Procurar, irmãos, meus amigos, procura Jesus em primeiro lugar da sua vida. Tendo Jesus dentro da nossa vida, já é o primeiro passo que a pessoa precisa dar, é ter Cristo. Porque não adianta nada a pessoa querer orar a Deus, pedir a Deus, ou rezar, ou fazer o que for, se ele não tiver Jesus na vida dele. Se ele não tiver o sangue de Cristo derramado, que foi derramado na cruz, que seja coberto pelo sangue de Cristo. Douglas Miranda de Souza está assistindo. Amém, né? Aqui no 5 fala: se envergonharão todos os do povo, que de nada lhes aproveitará, nem os socorrerá, nem os trará proveito. Antes lhes será por vergonha e até por afronta. Então note bem, tudo isso que nós vimos, resultado, se envergonharão. Nós cristãos acontece isso. Às vezes você fica com vergonha de você mesmo, às vezes fica com vergonha da igreja, fica com vergonha do irmão, fica com vergonha da família. Todos os do povo que de nada se lhe aproveitaram, não aproveitou nada. A Bíblia disse, em Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vocês notem bem que expressão que disse. Que expressão? Vamos ver, como eu sempre costumo, um pouco mais aqui para o Birajara. Que valor monetário, quanto de dinheiro tem aqui no Birajara, juntando todo o povo, no município todo. Tem muito dinheiro, não tem? Vamos ver. Agora você começa a juntar com a cidade vizinha, Bauru, Marília. Vai juntando o valor, vai muito dinheiro. Só os impostos que correm, né? Agora pega do estado, pega do país, tem muito. Mas só que Jesus diz o mundo todo. Que adianta o homem ele ter capacidade, fala granjear, que você conseguir com esforço. Você trabalha noite e dia, trabalha, esforça. Não dá nem um tempinho para Deus, não tenho tempo. Não tenho tempo. Vendo, convidamos uma pessoa, eu falou, não tenho tempo, tem tanta coisa, não tenho tempo para ir na igreja, eu tenho muitos compromissos. E ele não está mais vivo, ele morreu. Recebeu o folheto, falou, hora você acha um tempinho. Olha, isso que é? Arruma muito embaraço. Que é isso, que é aquilo, esforço. E não tem tempo. O tempo mais precioso, quando nós tiramos aquele tempo, que é o tempo que Deus dá. Deus dá a semana, Deus dá primeiramente a noite, Deus dá o dia todo para trabalhar, Deus dá o tempo. Esse tempo que é Ele que dá o tempo. Vamos aproveitar. Alguém de outra igreja falou para mim assim, ó, diminui os cultos, não vou falar quem que é, nem que igreja que é. Para mim, diminui os cultos, que melhora. É 5 cultos por semana, em lugar nenhum tem isso. Falou assim, é muitas coisas, coitado dos irmãos, os irmãos trabalham sim. Eu falei, olha, eu queria só se partir dele, porque se partir de mim, mas que é eu que tenho que falar. Falei, se eu partir dele para mim, não. Aí vai dizer que eu posso
Dá entendendo que qualquer outra coisa que eu falar, vamos diminuir o culto. Tira o culto de sexta-feira, tira outro assim, dá uma experimentada. Aí a pessoa interessa mais. Irmãos, o nosso tempo aqui é curto. A igreja, já que tem esse assunto, se a igreja que decide, se alguém, a igreja querer votar, tudo bem, é a igreja que decide, mas eu quero que parte é da igreja, não de mim isso daí. Só vou dizer, o pastor, poxa, está querendo pregar, está querendo menos cultos. Eu falei assim, mas todos esses cultos que tem, venham. Eles vêm, não vêm todos? Vêm. Então, o tempo é Deus que dá para nós. Salomão diz em Eclesiastes 12, que é o último capítulo: lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade. Lembra que depois de velho, você não vai querer, você não consegue fazer ir mais. Então, Judá seria por vergonha e chegará a ser até por afronta, o que sempre será para aqueles que se voltam para o mundo. Um lugar de ir ao Senhor, na direção do Senhor, ele volta para o mundo. É o que Pedro fez, o apóstolo Pedro fez uma comparação horrível. E é o Espírito Santo que diz. Você já sabe qual que é. Vamos ver, eu não vou ler, não, mas eu vejo, eu vou falar para onde que é. Primeiro a Pedro, acho que... Vocês já lembram qual passagem que é? 1 Pedro, capítulo 3. Essa aqui não está marcada bem. Vou ver nessa daqui, eu acho. Farca do cão que voltou ao seu próprio vômito. Alguém achou? É 1 Pedro, 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, acho que é isso aqui. 22, 21, 22. Ó, 21. Porque melhor que lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que depois de havê-lo conhecido, desviaram-se do seu mandamento que lhe foram dados. Então ele está falando aqui, melhor que não tinha conhecido. Notem bem. Agora o 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Provérbio 26, 11, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, aqui Pedro lhe comparou a pessoa que ouviu o Evangelho. Então, porque melhor lhe fora que não ter conhecido o Evangelho, a palavra. E aconteceu, ele conheceu, ele voltou. Então, ele citou isso daí. Então, vamos terminar no versículo que comecei. Ai dos filhos que se apartam de mim, ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomarem conselho, mas não de mim, para cobrirem-se com a coberta, mas não do meu espírito, acrescentando pecado a pecado. Então, os irmãos, não vamos buscar conselho fora.
Não vamos procurar sair. Não quer dizer, irmãos, que é só nós que estamos certos. Tem muitas igrejas. Mas uma coisa eu sei: onde está muito lotado, cheio, você sabe que a porta não é estreita. Então, onde vai muita gente, a Bíblia diz, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque espaçoso, a porta larga é a porta da condenação. Quer dizer, entrai pela porta estreita, porque é a porta larga que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. E o caminho estreito também. Então o caminho é estreito. Ninguém quer andar no caminho estreito. Está numa religião ou numa igreja que o caminho é estreito, que exige renúncia. Nós não vamos abrindo os braços recebendo tudo. Precisa dar frutos. Pessoa que quer deixar o mundo, porque muitos venham e voltam. Isso não é bom. É pior para a pessoa mesmo. Então, ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor. Tomarem consciência que não é de mim. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. E que possamos estar aqui quarta-feira, se Deus permitir. E também sexta-feira, provavelmente a vez do irmão Paulo pregar, que Deus abençoe ele, e nós também. Que hino que vamos cantar? Eu queria cantar aquele, não sei, se tiver algum hino no pensamento, pode falar. Não sei porque Deus amou a mim, se revelou. Três e pouco, como é que é? Não sei porque Deus. De 7 em 7, tem outra de 7. 377. Posso emendar os dois, mas a hora não está pouquinho, então nós não vamos. 377.
Amém. Obrigado.